E eu queria até finalizar aqui contando um caso que está lá no vídeo que eu passei para vocês, um dos vídeos, que é o Depoimentos de Mulheres Ateias, que dá um pouco da dimensão da necessidade de a gente fazer essa discussão. Eu não me recordo agora se ela se identificou ou não se identificou, então eu não vou aqui identificar ela. Mas ela me passou o depoimento dela. Veja só a questão. Né? Uma mulher de uma família evangélica, né? E uma família assim, mais tradicional na questão da vivência religiosa, mas de um perfil conservador. Né? E ela, dessa família evangélica, ela, com o passar do tempo, se afastou da religião e se tornou ateia, mas não expôs isso publicamente para a família. Né? Depois, ela se casou, conheceu alguém, pá, tal, casou com a pessoa, a pessoa sabia que ela era ateia, então ela não escondeu, né, esse pensamento, né, do namorado e tal, que virou o esposo dela. E aí ela casou, beleza. No começo o casamento era maravilhoso, mas não demorou muito, ela falou, começou problemas, né, na relação. E esses problemas foram se tornando cada vez mais constantes e mais intensos. E ela falou que ela começou a sofrer, vamos dizer assim, tipo um assédio moral por parte do marido, que começou a acusá-la dos problemas no relacionamento, né? Começou a acusá-la como a responsável pelos problemas que existiam no relacionamento e na vida deles de um modo geral, e jogava na cara dela que aquilo era culpa pelo fato que ela não tinha fé. Né? Ela não tinha fé. Então, o fato dela não acreditar em Deus tornava ela responsável pelos problemas familiares. Né? E ficava ameaçando ela de contar para os pais dela, né, evangélicos, da igreja e tal, não sei o quê, queria contar. Então ficava assim uma espécie de uma ameaça constante, e aquele assédio moral constante em relação a ela. E ela disse que então foi um relacionamento que se tornou um relacionamento abusivo, claro que também entrava outras questões e tal, que ela não quis detalhar muito, tudo bem, mas o que ela detalhou era esse aspecto, né, que estava articulado com a questão do depoimento. Então, ela entrou que isso entrou no rol, né, desse relacionamento abusivo. Até que chegou num determinado momento em que ela conseguiu se separar, ela disse que se separou, voltou para casa dos pais e permaneceu uma mulher que não torna público que é ateia. Tá? Ela tem uma expressão utilizada no meio ateísta, né, que pega da questão da comunidade LGBTQIA+, que é o sair do armário. A gente fala muito sobre isso. No meio ateísta, muitos ateus e ateias não saem do armário. É uma expressão que cabe muito bem para a gente entender um pouco esse fenômeno. Então, ela falou isso para mim, né? Ela voltou para casa dos pais, continua, nesse aspecto, ela continua reprimida, né? Uma parte da sua identidade, da sua visão de mundo continua reprimida, né? E ela não pode expor. Tá? E ela falou isso para mim porque era na internet, entendeu? A família não ia ver e tal. Tá? Então, ali ela se sentia mais à vontade. Então, vejam como esse caso ele é bastante emblemático, né, de uma realidade que está aí presente na nossa sociedade, mas é pouquíssimo conhecida e que merece aí uma discussão. Né? E aí a questão do feminismo atrelado à questão do ateísmo pode ser uma fonte muito importante para a gente fazer uma análise desse tipo de situação que acontece.